Oi, gente, bom dia. Meu nome é Maria Clara, eu sou aluna do curso de Letras da UFRN e atuo como voluntária no PIBID, né? Que é o programa que vocês já conhecem alguns dos meus colegas. Fui aluna do Berilo por 3 anos, né, onde fiz meu ensino médio, antes de ingressar para o curso de Letras. E para mim é um prazer estar de volta, digamos assim. Eu gostaria que fosse de maneira presencial, para eu pudesse ver a escola, ver meus professores, e ver vocês, mas na impossibilidade, né, ainda não estamos podendo. A gente ficou com essa videoaula, né, a oportunidade de a gente oferecer essa aula para vocês. E também não podemos fazer aula remota, porque eu e Simão somos alunos de turno matutino, no curso de letras, então acaba tendo choque de horário para que isso aconteça, né? Mas hoje a gente vai trabalhar coesão e coerência textuais, assuntos importantíssimos, não só para a escola, para Enem, para afins, para a vida, para os textos que a gente produz, sejam eles para as outras disciplinas, sejam eles para uma entrevista de emprego, para um textão no Facebook, para uma história no Instagram, para uma seleção, seja qual for. Enfim, a vida requer que a gente produza textos coesos e coerentes. Além da vida, tem também o Enem, como eu já citei, que atribui 200 pontos de redação para a competência de coesão e coerência textual. Muita responsabilidade para essa aula, né? Então, vamos prestar atenção, vamos esclarecer muita coisa, o tempo é curto, o assunto é grande, mas a gente vai dar conta, eu tenho certeza, a gente preparou muita atenção para que dê certo, tá? Então, a gente vai falar sobre coesão textual, ela se divide em duas, pelo menos pra gente, que a gente vai abordar aqui, e coerência textual, tá? Então, esse conteúdo ajuda a entender que a escrita é um processo, que a escrita envolve cuidado, tá? Então, escrever não é só... Escrever e psicografar são coisas diferentes, digamos assim, né? Você só não vai, não. Você tem que parar, tem que refletir, tem que escolher o que é que você vai fazer a cada frase que você coloca no texto. Por quê? Porque o texto, ele envolve fatores para que ele seja um texto, tá? Existem muitos, como vocês estão vendo aí, mas existe a coesão e a coerência, tá? Se um texto não tem coesão e ele não tem coerência, ele não é um texto. Ele é um monte de frase solto, tá. Pode ter 90 linhas, mas não é um texto, tá? Então, o que é a coesão? A coesão é elaborada através de uma série de processos da língua que tem por função principal estabelecer relações linguísticas significativas entre os elementos do texto. Calma, vamos devagar, vamos respirar. O que é que acontece? Texto vem do latim tecer. Ou seja, quando você escreve um texto, você está tecendo aquilo. Tecido é algo que já foi tecido, né? Que alguém já teceu. Um texto é algo que alguém também teceu no plano da língua, tá? Então, nessa imagem que a gente vê aqui de uma pessoa tecendo, você vê que as linhas, elas vão se cruzando para dar continuidade, né? Do mesmo jeito, um texto, as palavras têm que se cruzar, têm que se unir de tal forma que se dê continuidade, entendeu? Elas têm que ter um encadeamento, uma progressão. Um texto coeso é um texto que você consegue sentir a progressão, que você, ao ler, você diz, meu Deus, como essa leitura fluiu. É um texto coeso. Ou seja, existem textos que não têm elementos coesivos. Elementos coesivos talvez vocês já conheçam. Porém, portanto, depois, vários, tá? Mas tem deles que não. E ainda são textos coesos. Vamos ver. Olhar fito no horizonte. Apenas um mar imerso, nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. São várias frases, mas que
Elas narram uma sequência de acontecimentos. Olhar o oceano, olhar o horizonte, ver o mar, não ver nenhum sinal de vida, tentar recordar alguma coisa e nada acontece. Está narrando a situação. Acontece muito na literatura, nos livros, na poesia, mas num texto produzido em outros contextos não fica tão legal, entendeu? Então aqui a gente entende, mesmo que não tenha um porém, um contudo, a gente entende o que está acontecendo, o porquê dessa frase ser assim. É um recurso usado para causar um efeito misterioso, meio perdido, né? Um recurso usado, mas que em outros contextos não fica adequado. Numa reportagem, por exemplo, narrando o desaparecimento de uma pessoa, isso aqui ia ficar meio sem sentido, né? Mas não é só ter o elemento coesivo que fica coeso, tá? Vamos ver aqui. Nem coerente, né? Vamos ver aqui. Marina criticou a mãe, pois o tempo estava fechado. Como ela gosta de maçã, comprou melancia na feira. Depois Juca foi ao show, por isso o carro não pegou. Então perceba que há um pois, há um ela, há um como, há um depois, por isso. Arrasou nos recursos coesivos, mas não faz sentido nenhum, tá? Então, não há relação entre Juca ir ao show e o carro não pegar. Não há relação entre gostar de maçã e comprar melancia. Não há relação entre a mãe de Marina e o tempo fechado. Então, tem vários recursos coesivos, elementos coesivos, mas não há coerência. Segura aí que coerência vem depois. Mas vamos falar sobre coesão. Existem dois tipos de coesão, tá? Várias perspectivas, mas a gente vai adotar que existem dois. Os mecanismos de coesão referencial e o de coesão sequencial. Eu, como eu falei para vocês, vou explicar os de coesão referencial, depois o meu colega vai entrar com o de coesão sequencial, tá? O que é coesão referencial? Coesão referencial, vamos lá, é o tipo de coesão que se caracteriza por apresentar um componente da superfície do texto, fazendo remissão a outros elementos do universo textual numa relação de dependência semântica. Calma. Vamos lá. Coesão referencial, eu vou retomar algo que já foi apresentado anteriormente no texto, ou seja, uma coisa, um referente. Então, eu falei isso aqui, depois que eu vou retomar aqui, eu vou estar fazendo uma referência, uma retomada do que eu já apresentei, que eu já falei, o que eu já referenciei, tá? Vamos tornar isso mais claro para a gente seguir. Vamos ver a importância desses referentes. Ao exemplo, o ministro foi a Portugal em visita. Em Portugal, o ministro foi homenageado. Beleza. Está contando aí duas situações. Que ele foi em visita e que ele foi homenageado. Mas aí vamos simplificar isso. O ministro foi a Portugal em visita. Lá onde? Portugal. Estou retomando algo que já foi referenciado no meu texto. Algo que eu já falei. Então, lá é uma coesão referencial. Estou retomando algo que eu já falei, que é Portugal, tá? Então, como ele é o único lugar, lá eu sei que é um lugar, então lá, Portugal, ok? Então, lá, ele quem? O ministro. Estou retomando algo que eu já apresentei. Foi homenageado. Bem simples, bem tranquilo de compreender. Estou retomando algo que eu já falei, tá? Então, vamos ver nesse texto, para ter uma dimensão maior de como ela funciona. Aqui a gente vê um texto falando sobre por que o Brasil não comemora o Dia dos Namorados no 14 de fevereiro, né, o Valentine's Day, como outros países comemoram, porque ele é do contra, né? Então, vamos lá ler. O 14 de fevereiro é conhecido no mundo todo como o dia mais romântico do mundo, o chamado Valentine's Day, ou Dia de São Valentim. Chamado Valentine's Day, ou Dia de São Valentim, a data. Que data? O dia mais romântico do mundo. Ou seja,
celebra o que no Brasil é conhecido como Dia dos Namorados, tá? Mas por aqui, ele retomando o quê? Dia dos Namorados. Estou estabelecendo a relação com o que eu já falei, para não falar de novo. Mas por aqui, o Dia dos Namorados não é comemorado hoje. Aliás, nem perto disso. Desde 1948, o país, que país? Brasil, foi o único país citado até então, celebra essa data romântica. Data romântica, Dia dos Namorados. Em 12 de junho. Ela coincide com a véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Mas o motivo para isso que? O fato da data ser celebrada em 12 de junho, né? Tem pouco a ver com o significado religioso. Foi exclusivamente comercial. A ideia de estabelecer uma comemoração de Dia dos Namorados veio do publicitário João Doria, pai do atual governador de São Paulo, dono da agência Standard Propaganda. Ele quem? O dono da agência de Standard Propaganda. Quem é o dono da agência Standard Propaganda? João Doria. Então, uma retomada. Foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas. Então, vamos lá. Vários elementos de retomada para a gente ver como é que acontece. Então, existe dois modos de fazer essa retomada. Se é retomando algo que já foi apresentado, a gente fala de anáfora, tá? Então, vamos ver. Ana é uma excelente funcionária. Ela quem? Ana, que já foi apresentada no rolê. Ana já tá ali, a gente já sabe quem é ela. Ela sempre cumpre as metas propostas. Então, vi sua irmã. Ela é muito simpática. Comprei um novo computador. O computador já foi apresentado. É um pouco complicado. Ok, quando eu estou retomando algo que já veio no texto, anáfora. Quando eu retomo algo que ainda nem foi apresentado, é catáfora. Vamos lá. Esperou a vida toda por aquilo que sempre sonhou. Aquilo que, não sei, eu vou apresentar ainda. Então é catáfora, tá? Um futuro em que não haverá desigualdade social. Eram 2 os motivos da briga. Quais eram os motivos? Não sei. Catáfora. Vou apresentar ainda. A mensagem no celular e o atraso do dia anterior. Só desejamos isto. Isto o quê? Não sei. Vou apresentar. Catáfora. Só desejamos isto. Férias. Então, foi apresentado posteriormente, depois do referente, da retomada, né? E aí, pra gente adentrar aqui, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Ok, vai dar certo. A gente tem o uso de mecanismos de coesão referencial, né? A gente escolheu trazer para cá os pronomes. Por quê? Porque é o que a gente acaba mais usando no nosso dia a dia e pelo tempo a gente não daria conta de falar de todos. Mas o pronome já dá uma ajudada bastante para os nossos textos, para nossas conversas, para nossas produções textuais. Então vamos lá. O que é um pronome? Calma que não vai ser aula de gramática, tá? A gente só vai aprender a usar isso nos nossos textos, né? Nem precisa decorar, nem nada desse tipo. Mas, para você aprender a usar nos seus textos, né? Então, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Substantivo é um nome, é algo que nomeia alguma coisa, definindo-lhe os limites da significação. Ou seja, eu substituo ou acompanho algo que eu dei nome. Vamos segurar aí, que a gente desenvolve. Todos os tipos de pronome podem funcionar como recursos de referência a termos ou expressão anteriormente empregados. Ok, vamos lá. Vamos ver isso mais na prática. Vou priorizar falar dos pronomes relativos também por uma questão de tempo, que é o que a gente acaba mais retomando nessas aulas de coesão. Os pronomes relativos são os que se relacionam com um termo anterior. Por isso,
ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, ou seja, ao mesmo tempo que eles acompanham ou substitui um pronome, ele também atua como conector, conectivo. Ele vai conectar duas coisas ao mesmo tempo que substitui ou acompanha. Então vamos ver. Essa é a lista dos arquivos que foram destruídos. Esse que, ele está substituindo e acompanhando o nome, que é arquivo, substantivo, tá? Mas ele também está conectando, né? Ele está unindo duas ideias com esse mesmo substantivo. Porque a gente vai falar assim, essa é a lista dos arquivos. Os arquivos foram destruídos. Esse que pode juntar. Então, ele acompanha, ele pode acompanhar ou substituir, como ele também pode conectar, fazer essa ligação, entendeu? Atenção, o que nem sempre ele é um pronome relativo. Aqui, ele é um pronome relativo, porque ao mesmo tempo em que ele é um pronome, então ao mesmo tempo que ele substitui ou acompanha, ao mesmo tempo que ele está substituindo o arquivo, a palavra arquivos, ele também está conectando. Ele também é um conector, tá? Um conectivo. Então, vamos lá, desenvolvendo mais. A gente também tem nos pronomes relativos o qual, a qual, os quais, as quais. Quando eu uso esses pronomes, eu posso me referir a coisas, pessoas e lugares. Ou seja, se eu for me referir a uma coisa, eu posso usar qual. Se eu for me referir a uma pessoa, eu posso usar qual. Se eu for me referir a um lugar, eu posso usar qual. Então, os assuntos sobre os quais falamos são bastante profundos. Tá ok? Então, o lugar na qual minha mãe foi internada estava super lotado. Estou me referindo a um lugar. A pessoa na qual me apaixonei, estou me referindo a uma pessoa. Ok, usar a qual. Também é ok, na mesma situação, usar o que. E a gente usa muito aqui, né? Às vezes a gente usa até demais, né? O que pode ser prejudicial em alguns aspectos. Mas o que segue para referenciar coisas, pessoas e lugares. Só que numa vez que a gente vai falar hoje o dia estava tão frio que coloquei um casaco que minha avó me deu, que ela ganhou num bingo que foi organizado pelo tio do meu avô. Então, esse que, às vezes prejudica o texto. Então, numa situação que você precisa muito usar o que, é bom olhar se não está sendo excessivo e se não dá para a gente usar um qual, as quais ou os quais. Porque aí já melhora, já sobe um pouquinho o texto, né? Já fica aquela coisa diferente. Né? Então vamos ver um exemplo. Não conheço o homem que você se tornou. Às vezes a gente também tem muito em que, né? Então serve para pessoas, coisas e lugares, ok? Aí a gente entra no onde. Porque tem o que, tem o qual, tem uma qual, tem um na qual, tem tudo. Mas, vez ou outra, a gente usa o onde para retomar coisa que não é lugar. E onde só usa lugar. Porque às vezes o que acontece? Você está escrevendo sua redação, seu texto, aí você tem uma ideia muito boa, muito boa, muito boa. Aí você está lá escrevendo, você escreve. A série na Netflix, O Gambito da Rainha, onde a personagem principal, Beth, faz uso de medicamentos, arrasou. Na ideia. Mas
mas esse onde prejudica a coesão do seu texto. Porque a série da Netflix, O Gambito da Rainha, não é um lugar. Então, não há... não faz sentido colocar um onde, entende? Então, como é que eu faço isso? A série da Netflix, O Gambito da Rainha, em que a personagem Beth, a personagem Beth faz uso, tá? Não cabe onde em coisas e afirmações que não são lugares, tá? Então, quando eu falo a afirmação onde você diz que os problemas relacionados, enfim, a afirmação onde não é. A afirmação não é um lugar, não é um espaço físico. Então não faz sentido colocar esse onde, entende? E isso acaba prejudicando muitas vezes o texto quando usado em excesso, tá? Então, onde é que eu uso onde? Lugar. O prédio é ali onde eu informei. O berilo é a escola onde eu fiz meu ensino médio. A escola é o espaço físico. Então, a escola onde eu fiz o ensino médio. Então, aqui a gente tem também algo que gera uma certa confusão. Prosseguindo, o cujo e os seus derivados, né? Cujo, cuja, cujos, cujas, são pronomes que podem retomar substantivos ou pronomes, sendo que o cujo estabelece uma relação de posse, tá? Então, eu só posso retomar um elemento através de cujo quando há uma relação de posse, de propriedade. Então, quando eu falo a árvore cujos frutos são venenosos foi derrubada. Esses frutos têm uma relação de... A árvore tem uma relação de posse com os frutos, né? Os frutos são propriedades da árvore, né? Então, quando eu falo na redação, por exemplo, a Lei Maria da Penha, cuja formulação foi resultado de um fato real, de fatos reais. Então, a formulação pertence, tem uma relação de pertencimento à Lei Maria da Penha, entendeu? Então, é a formulação da lei, ela pertence à Lei Maria da Penha, entendeu? Então, lembrar, cujo, cuja, cujas só podem estar no texto se há uma relação explícita de posse, de pertencimento a algo que pertence a fulano, certo? E o quem, né, nosso último pronome, só retoma a pessoa, óbvio, né? Acho que todo mundo já sabe. Mas eu não posso falar o berilo é a escola a quem concluí meu ensino médio. Faz sentido, né? É a escola onde, é a escola em que, é a escola na qual, tá? Então, onde é que eu uso quem? Quando eu vou falar de uma pessoa. Não precisa ser um nome, não precisa ser Maria Clara, João, Maria, enfim. Mas tem que ser uma pessoa, tem que fazer referência a uma pessoa. Então, vamos ver. Ela era minha melhor amiga. A quem? Minha melhor amiga. Ajudei sempre que foi preciso. Tá? E, por fim, tem que ter cuidado também, só uma dica, a concordância verbal. Por quê? Porque, às vezes, no nosso dia a dia, a gente fala um nós vai, um nós gosta, um elas gosta. Mas, se a gente faz isso num contexto formal, é complicado, porque aí parece que você só está retomando um. Quando a gente fala, por exemplo, Laura comeu salgadinho. Comeu é porque Laura comeu. Laura e Felipe comeram salgadinho. Ou seja, foram duas pessoas ou mais. Foi um grupo de pessoas que comeram. Então, no plural. Só retomando, que às vezes na redação a gente se prejudica. O que é bom a gente lembrar também. Porque quando eu falo, foi eu que derramei a água, o sujeito ainda é eu. Quem derramou a água ainda foi eu.
Então, eu derramei. E aí, quando a gente fala fomos nós que derramamos a água, o sujeito ainda é nós, né? Então, não é porque tem o que a gente fala foi nós que derramou a água. Foi nós que derramei a água, né? Quando a gente está conversando, até ok. Mas quando a gente está numa situação formal, é bom evitar. O quem também a gente pode usar. Concordar com o antecedente do pronome. Foi eu quem pintou. Estou concordando com quem. Quem pintou. Ou o eu, né? A, a terceira pessoa do singular. Foi eu quem pintei. Eu pintei o quadro. E agora a gente vai partir para a coesão sequencial com o Simeone, né? Não vou dar spoiler não, mas espero que tenha ficado claro o que eu apresentei para vocês. Espero que a gente retorne em breve, de preferência presencialmente, né? Mas obrigada por terem assistido, tá? Olá, meu nome é Simeone Gregório. Irei dar continuidade ao assunto de coesão textual. Agora, mais especificamente, irei abordar um pouco sobre a coesão sequencial. A coesão sequencial se organiza através da utilização de partículas sequenciadoras, que são partículas que se interrelacionam, estabelecendo uma sequência entre as partes do texto. Conceitualmente, a coesão sequencial, ela, diferentemente da coesão referencial, que faz referência a termos específicos, como anáfora, catáfora, esta coesão sequencial, ela faz referência a ideias, como nós iremos ver mais para frente. Essa sequência, ela pode ser de ordem temporal, uma vez que indica tempo, ou de ordem espacial, que vai indicar o espaço. Além da utilização de partículas sequenciadoras, a coesão sequencial também pode ser estabelecida através do uso de conectivos. Os conectivos que nós iremos estudar os conectivos serão as conjunções, mas também pode ser preposições. A coesão sequencial por ordenação temporal, ela se dá em que nós podemos relacionar, organizar no texto as partículas, elas se organizam e essa organização ela vai exprimir uma ordenação temporal, como nós iremos ver no exemplo a seguir. O pré-requisito fundamental para que uma expressão de tempo seja considerada uma partícula sequenciadora é o seu encadeamento com outras expressões dentro de um mesmo texto. Então, o encadeamento, a conexão que as partículas que se estabelece dentro do texto, esse elo que se estabelece é o que vai definir essa coesão sequencial. O requisito é isso, ela fazer sempre relação ao que vem no texto, estabelecendo conexão. Vamos observar o seguinte texto. Numa noite chuvosa do dia 13 de agosto de 2000, durante uma sessão de bate-papo pela internet, Gilberta conhecera Romildo. Exatamente 2 anos depois, resolveram se conhecer pessoalmente. O local, um cemitério abandonado. Trocaram olhares, sorriam, apenas isso. Passadas 2 semanas do primeiro encontro, voltaram a se ver no mesmo cemitério. No dia seguinte a esse último encontro, Gilberta e Romildo foram encontrados mortos sobre uma lápide onde estava escrito: Aqui jaz o meu breve e eterno amor. Nesse mini-conto, nós encontramos expressões que exprimem temporalidade, como numa noite chuvosa do dia 13 de agosto de 2000, 2 anos depois, bem como também no dia seguinte. Então, essas expressões, essas partículas, elas exprimem uma noção de tempo. E isso dá nome à coesão sequencial no âmbito temporal. A ordenação temporal, as partículas sequenciadoras desse tipo são aquelas que se interrelacionam estabelecendo uma ordenação espacial. Então, pela ordenação espacial, as partículas ela vai indicar espaço. O requisito fundamental é que ela faça referência a termos anteriores que estabelecem um encadeamento.
Vamos observar o seguinte exemplo. A casa era majestosa. À esquerda, 7 janelas de uma varanda. À direita, 2 portas se abriram para árvores frutíferas de jabuticabeiras e de mangueiras. Na frente da casa, um jardim cuidado com delicadeza denunciava o bom gosto da proprietária. Nos fundos, ocupando uma área por demais extensa, havia um misto de chácara e fazenda. Então, nesse mini conto, nós identificamos à esquerda, à direita, na frente da casa e nos fundos, o que? Partículas que indicam uma espacialidade. Há um espaço, né? À esquerda, à direita, na frente, nos fundos. Além do âmbito temporal e espacial, nós podemos promover a coesão sequencial por meio de resumo, né? Resumo ou demarcações de parte do texto. Então, isso se dá através de um uso de uma palavra ou de uma expressão que retome ideias anteriormente expostas para, em seguida, acrescentar uma informação nova. Para ficar mais claro, vamos observar esse exemplo. De acordo com o exposto no parágrafo anterior, percebe-se que em curto prazo não há saída para acabar com o analfabetismo do Brasil. Então, aqui nós temos uma partícula, um resumo, de acordo com o exposto no parágrafo anterior. Isso é um elemento coesivo, porque faz referência que faz uma relação, um encadeamento com partes anteriores do texto. Então, ele resume, de acordo com o exposto no parágrafo anterior, né, traz essa ideia e, associada a essa ideia, ele acrescenta uma nova informação, que é o quê? Percebe-se que em curto prazo não há saída para acabar com o analfabetismo no Brasil. Então, isso é um resumo, de acordo com o exposto. Né? Então, de acordo com o texto, nós poderemos colocar nas nossas produções linguísticas. Né? Então, isso é um elemento coesivo porque a pessoa está fazendo um encadeamento, uma conexão com o que foi falado anteriormente. Nós podemos promover a coesão sequencial pela colocação. Esse é outro mecanismo de coesão sequencial em que um conjunto de palavras e expressões utilizado no texto converge para o campo de palavras associado ao tema abordado. Então, por meio da colocação, nós temos um tema e a esse tema surgem outras palavras que se associam a esse tema. Vamos observar o seguinte texto. Houve um acidente grave na estrada. Apesar de ambulâncias, médicos e enfermeiros se fazerem presentes, foi alto o número de mortos. Segundo informações não oficiais, vários hospitais da região receberam os feridos. Então, nós temos aqui um tema, que é o acidente, e junto com esse acidente surgem outras palavras dentro do mesmo campo semântico, do mesmo campo de significado, que é ambulâncias, médicos, enfermeiros, mortos e feridos. Então, se no nosso texto nós formos abordar um pouco sobre futebol, por exemplo, então vai surgir bola, vai surgir jogador, vai surgir juiz, vai surgir várias outras palavras que vão se relacionar com o tema que vai ser futebol. E desse aspecto temporal, espacial, de resumo, de colocação, nós podemos promover a coesão sequencial por meio dos conectores. Esse mecanismo se constitui no uso de elementos linguísticos que têm a função de ligar orações, períodos ou outras partes maiores do texto, estabelecendo entre elas relações de sentido. Então, os conectores, eles têm a função de ligar orações e períodos de modo que ideias possam ser relacionadas na nossa oração, no nosso período e também no nosso parágrafo. Existem inúmeros conectores. Nós iremos abordar apenas alguns neste estudo. Existe o conector que exprime a ideia de consequência e conclusão. Os principais são por isso, logo, portanto, pois, de modo que, assim, então, por conseguinte, em vista disso. Nós vamos ver o seguinte exemplo. Ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga. Então, nós temos a expressão ela é muito competente, o conector, e em seguida de conseguiu a vaga. Se eu quero estabelecer entre essas duas partes uma relação de conclusão, uma relação de consequência, eu vou utilizar um desses conectores, por isso e logo. Então, ela é muito competente.
Então, se ela é muito competente, ela é uma pessoa que tem habilidade, ela tem capacidade. Por causa disso, ela conseguiu a vaga. Então, estabelece, né, uma relação de conclusão. Conclui-se que ela conseguiu a vaga pelo fato de ela ser competente. Então, eu poderia ter colocado, ela é muito competente, logo conseguiu a vaga, né, que resume, né, que expõe a ideia de conclusão, portanto, conseguiu a vaga. O próximo é o conector que exprime a ideia de causa, que pode ser porque, pois, visto que, já que, dado que, como, uma vez que, por quanto, por sua causa, de, em vista de, em virtude de, devido a, por motivo de, por razões de. Então, ela conseguiu a vaga, já que é muito competente. Então, eu não quero agora expor a ideia de conclusão. Eu vou indicar a ideia de causa. Então, qual é o motivo, qual é a causa, qual é a motivação de ela conseguir a vaga? Ela ser competente. Então, anteriormente, eu coloquei a ideia de conclusão. Ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga logo. Ele resume, ele é uma consequência, né? Então, aqui é a causa. Qual é o motivo de ela conseguir a vaga? Qual é a causa dela conseguir a vaga? Porque é competente. Então, poderia ter colocado, ela conseguiu a vaga. Porque é muito competente, já que é muito competente, dado que é competente. Então, nós temos os conectores que exprimem oposição, que pode ser entretanto, mas, porém, no entanto, todavia, contudo. Vamos ver o exemplo. Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. No entanto, no dia da prova, sofreu um acidente de carro. Então, nós temos o conector que exprime oposição, contraste. Por quê? Paulo tinha tudo para ganhar a corrida, ou seja, ele estava esperando o momento para correr, sendo que não aconteceu conforme programado. Para exprimir isso no meu texto, eu coloquei, no entanto, mas, porém, no dia da prova, sofreu um acidente de carro. Então, o conector, ele define a ideia que eu quero passar para o meu leitor. Então, Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. Ok. Não saiu conforme o que a gente pensa, que vai dar tudo certo. Não, ele sofreu um acidente. Então, poderia ter colocado, entretanto, mas, porém. Nós temos o conector que exprime condição, que pode ser se, caso, desde que, contando o que. Vamos ver o exemplo. Você pode ir brincar na rua, desde que faça todo o dever. Então, existe uma condição. A pessoa só pode brincar em qual condição? Que faça todo o dever. Então, se eu quero indicar essa ideia de condição, certo? Só faz isso se fizer tal coisa, eu posso colocar o se, o caso, desde que, contando o que. Então, temos os conectores que exprimem finalidade, para que, a fim de que, com o objetivo de, com o intuito de. Vamos ver o exemplo. Com o intuito de conseguir a vaga na faculdade, Silvia estudava 8 horas todos os dias. Então, qual era a finalidade de Silvia estudar 8 horas por dia? Né? Então, era conseguir a vaga na faculdade. Então, poderia colocar como para que, né, a fim de que conseguir a vaga na faculdade, Silvio estudava 8 horas por dia. Então, essa relação de finalidade, o objetivo de faz algo para conseguir outra coisa. Então, caminho para perder peso. Esse para indica a ideia de finalidade. Então, eu quero indicar para o meu leitor que é um objetivo meu. Então, nós temos outros conectores, como o professor não só concluiu o conteúdo, mas também concluiu uma avaliação. Então, nós temos aqui um conector que exprime a ideia de adição. Eu vou somar uma ideia com outra, né? Mas também, né? Não é o mais com o MAIS, não. Porque o mais, o MAIS, vai indicar uma ideia de aumento, né? Então, aqui a gente vai dar a ideia de que? De adição, certo? Mas também, né? Então, temos um outro exemplo. Será que o time vai ganhar ou desistirá da competição? Aqui nós temos o conector OR, que vai exprimir uma ideia de alternância. Então, será que o time vai ganhar ou desistirá da competição? Então, aqui nós temos duas opções
que vai exprimir a ideia de alternar, ou um ou outro. Seguindo o conteúdo, agora irei abordar o assunto de coerência. A coerência é o que faz com que o texto tenha sentido para o leitor. Então, um texto ele se diz coerente quando o leitor consegue compreender aquilo que está escrito. A coerência não depende do texto em si, mas de alguns fatores, dos elementos linguísticos e de sua organização. Então, a posição dos elementos linguísticos, como nós vimos anteriormente, os conectores, se eles não estão bem colocados, se de fato as ideias elas não estão encadeadas, relacionadas, a coerência ela é comprometida no nosso texto. Ela também depende do conhecimento de mundo partilhado. Por quê? Porque um texto, para uma pessoa, ele pode ser coerente, ele pode ter sentido. Para uma outra pessoa, não pode ter. Né? Por quais motivos? O nível de escolaridade da pessoa, a pessoa não entende determinado conteúdo. Então, aquilo dali não é coerente para ela porque não tem sentido. Então, depende do conhecimento em si que o produtor do texto pode ter e o seu leitor não tem. Né? Então, por exemplo, uma lei, ela pode ser coerente para um juiz, um advogado, mas para uma pessoa leiga em assuntos da lei, ela não é coerente, ela não tem sentido. Então, depende do conhecimento que um produtor do texto tem e de quem vai ler também. Né? Depende dos fatores da situação de comunicação em que o texto foi produzido e está sendo lido. Então, o contexto ele vai dizer muito sobre a coerência, porque um texto produzido, por exemplo, na década de 30, ele muitas vezes não pode ser compreendido hoje, em 2021, porque naquele tempo a sociedade nutria uma determinada ideologia, um determinado assunto que naquela época compreendia-se, hoje não tem um domínio desse conteúdo. Então, esse texto não pode ser coerente. Então, a coerência, resumindo, ela é isso, ela é essa unidade de sentido do texto. A coerência é vista assim como um princípio de interpretabilidade do texto, num processo cooperativo entre quem escreve e quem lê, entre o produtor do texto e quem vai lê-lo. Por mais organizado que esteja o texto do ponto de vista estritamente linguístico, a compreensão se dará se não houver coerência. Então, um texto ele pode ter o mais, o porém, o pois, ele pode ter o logo, o todavia, o no entanto, pode ter os elementos linguísticos. Mas se esses elementos linguísticos eles não fizerem sentido, não tem coerência. Então, não tem nada de aceitável nesse texto, porque o fio de sentido não foi captado, não foi entendido pelo produtor do texto. Por mais que tenha tudo certinho, na superfície do texto, as preposições estejam lá, os conectivos, mas se esses conectivos de fato não exprimirem o que de fato a relação do texto entre as orações e períodos não emitir, nós temos um problema de coerência. Vamos observar o seguinte exemplo. Caro Papai Noel, ontem fez uma bela noite. O sol brilhava entre as trevas e eu, sentado em uma pedra de pau, à sombra de uma árvore sem troncos nem galhos, escutava atentamente o mudo falando consigo aos companheiros. Prefiro 1000 vezes a morte à vida. Ao longe, próximo dali, havia um bosque sem árvores. Os pássaros saltavam de galho em galho e os elefantes descascavam a sombra de um pé de couve. Corri devagar em direção à minha casa e entrei pela porta dos fundos que fica na frente. Como já era cedo, deitei o paletó na cama e me pendurei no cabide, onde, após dormir um bom sono, sonhei que estava acordado. Aí, dei marcha ré e rumei para o banheiro, onde me serviram o jantar.
Depois de ter comido o guardanapo, limpei a boca com bife. Olhei para o lado e vi um cego lendo um jornal religioso sem letras que dizia: os 4 evangelistas são 3, Esão e Jacu. Então, nós temos aqui um texto que está bem pontuado, sendo que e elementos também coesivos, mas a gente não consegue recuperar nele o sentido. Então já começa o texto seguinte: caro Papai Noel, ontem fez uma bela noite. O sol brilhava entre as trevas. Então, ele está retratando a noite. Então, a noite não tem sol. Como é que a noite ela pode brilhar nas trevas à noite? Não existe noite. Não existe o sol em noite. Né? E eu sentado em uma pedra de pau, à sombra de uma árvore sem troncos nem galhos. Então, aqui está se referindo à noite. A noite não tem sombra. Né? Então, a árvore sem troncos, sem galhos, existe? Pergunta-se. Escutava atentamente o mudo falando. O mudo fala? Não fala. Então, aqui nós temos problemas de coerência. Escutava atentamente o mudo falando consigo aos companheiros. O mudo fala: prefiro 1000 vezes a morte e a vida. Ao longe, próximo dali, havia um bosque sem árvores. Pode ter um bosque sem árvores? Os pássaros saltavam de galho em galho. Os pássaros fazem isso? E os elefantes descascavam a sombra de um pé de couve? Corri devagar em direção à minha casa e entrei pela porta dos fundos que ficava na frente. A porta dos fundos fica na frente? Não, né? Como já era cedo, deitei o paletó na cama e me pendurei no cabide, onde, após dormir um bom sono, sonhei que estava acordado. Olha aqui um problema de sentido, de coerência. Aí dei marcha ré e rumei para o banheiro, onde me serviu o jantar. No banheiro se serve jantar? Depois de ter comido guardanapo, se come guardanapo, limpei a boca com bife. Então, ele trocou, né? Ao invés de ter comido o bife e limpado a boca com guardanapo, ele trocou. Então, aqui nós temos um problema de sentido, nós temos um problema de coerência. Olhei para o lado e vi um cego lendo um jornal religioso. Esse cego ele não enxerga. Então, como é que um cego pode ler? Aí, esse jornal dizia: os 4 evangelistas são. Aliás, os 4 evangelistas são 3. Como é que os 4 são 3? Esão e Jacu não pode. Então, nós temos aqui um texto que aparentemente, né, está coerente, mas ele não está. Ao lermos, identificamos problemas seríssimos de coerência, de sentido. Então, a coerência, de modo geral, ela está relacionada a isso. Nesta aula, nós estudamos diferentes formas de coesão sequencial e referencial, bem como alguns de seus mecanismos, e observamos como a coesão nos ajuda a organizar melhor nossas ideias no texto, evitando repetições, facilitando a progressão do texto e colaborando na construção dos sentidos mais apropriados ao processo comunicativo. A coerência, nesta aula, você estudou alguns aspectos que tornam o texto mais coerente, ou seja, observou que um texto deve ter continuidade de ideias. No entanto, essa continuidade, para não tornar-se redundante, deve vir associada a um progressivo acréscimo de novas ideias. Então, a coerência, ela é dependente da coesão também, porque estão relacionadas, mas se não tiver uma boa coesão, a coerência ela é comprometida. Aqui foram as referências utilizadas para a produção do trabalho e obrigado